Mestre Jesus possa nos abençoar, nos permitindo que a gente possa levar para casa um pouquinho de conhecimento útil para as nossas vidas, porque o grande propósito nosso é evoluir. E a gente tem alguns caminhos que a gente pode estar traçando para essa evolução, mas sem sombra de dúvidas, o conhecimento, a reflexão é um deles, se não for o principal, no grau de evolução que a gente está. Agradeço a presença de todos, é muito bom tê-los todos aqui. Para quem quiser dividir depois essa palestra, pessoas que não puderam acompanhar aqui pessoalmente, a gente tem um canal no YouTube, e nesse canal a gente, é só digitar ali no buscador dele, Grupo de Palestra Centro Espírita Jesus, que a gente já tem acesso a todas as palestras que nós já fizemos e as futuras que nós vamos estar colocando aí. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, eu deixei aqui a bibliografia, aqueles que quiserem depois com mais calma ver, mas são alguns livros e vários vídeos que a gente tem acesso gratuitamente na internet, todos eles muito instrutivos, que podem nos ajudar a estar aprofundando esse tema tão importante como a gente vai ver para as nossas vidas. Mas quando a gente fala de sexualidade, fala de qualquer outro tema na nossa vida, seja referente à doutrina espírita ou qualquer outro, a gente sempre tem que ter a consciência de que a gente ainda está num grau intermediário de evolução. E por estarmos num grau intermediário de evolução, podemos estar cometendo erros, podemos estar com as informações incompletas, mas o mais importante é que a gente busque isso. O nosso planeta, ele está num grau de evolução ainda pequeno. A gente está num estágio de provas e expiações, o nosso planeta. Ele já está em processo de mudança, nós vamos subir um degrau para de regeneração, mas quem vai mudar é o planeta, não necessariamente nós. Se nós vamos poder reencarnar num planeta de regeneração, vai depender muito do que estamos fazendo e fizemos nas vidas passadas, do que a gente vem imprimindo no nosso perispírito. Então, sabendo disso, o importante é que a gente olhe para frente, que a gente corrija o que for necessário, para que a gente possa um dia reencarnar aqui na Terra novamente, mas já num estágio de evolução, de regeneração, onde nós vamos ter muito mais paz do que a gente tem hoje aqui em Provas e Expiações. E nesse contexto, todos os espíritas, aliás, não só os espíritas, todos nós temos alguns deveres. O primeiro dele foi que Jesus veio nos ensinar que devemos nos amar. Missão difícil, que a gente vai aprender aos poucos, a gente vai aprender mais pela dor, mas essa é a nossa missão, aprender a amar. E uma coisa que nos ajuda nessa missão é se instruir. É o que nós estamos fazendo aqui juntos hoje, adquirir um pouquinho mais de conhecimento, de informações, mas o mais importante é levar isso para casa, levar para o nosso dia a dia. Para a gente falar um pouco sobre sexualidade, sobre a energia sexual, a gente tem que ver o homem tal como ele é. A gente não pode ter tabus para discutir esse assunto, a gente tem que olhar com transparência, com o coração limpo e, se possível, despido de preconceitos. Porque nós já somos seres bem complexos, sem contar com a parte espiritual. A gente tem a nossa parte física, biológica, a gente tem a nossa parte psicológica, social, antropológica, a cultura. E junto com tudo isso, a gente tem as nossas conexões espirituais. A gente tem os nossos compromissos espirituais, que nem sempre no nosso dia a dia nós prestamos atenção, mas eles estão sempre presentes, seja nos influenciando de uma maneira positiva ou negativa. E o que é a energia sexual?
não é só a energia que a gente desprende no ato sexual. A energia sexual é a energia vital. É a energia que faz com que a vida nasça. É o que permite a reencarnação no planeta. É a energia para a evolução do homem. É a energia mais poderosa com a qual nós lidamos. Daí a grande importância da gente conhecer como lidar com ela, porque ela utilizada de uma maneira benéfica, correta, nos traz muitos benefícios. Porém, da mesma forma, se nós não a utilizarmos de uma maneira correta, traz muito malefícios para nós. E essa energia sexual não é só para procriação. Ela é muito importante na troca energética nossa no dia a dia, para a manutenção das nossas relações, para a própria saúde física do nosso corpo, que vai se refletir na saúde espiritual. Então a energia sexual é a energia que nos move na vida, é a energia que nos trouxe até aqui e que nos move. Mas como é que funciona toda essa questão de energia sexual? Vamos olhar um pouquinho do ponto de vista físico, biológico. Como é que funciona isso com a gente? Os especialistas falam que o nosso cérebro, a parte primitiva do nosso cérebro, funciona através de mecanismos de compensação. O que vem a ser isso daí? O sexo está relacionado aos nossos instintos mais primordiais, mais primitivos, mais básicos do ser, tal como a própria alimentação, a própria proteção. E o cérebro, ele processa essas informações na sua parte mais básica, que nós não temos muito acesso racional. Quer queira ou não, o nosso cérebro trabalha com essas energias. E como é que ele trabalha? Quando a gente quando o cérebro está analisando a alimentação e está faltando comida para a gente, ele gera um estímulo para nós chamado fome. Se nós estamos precisando de proteção, ele gera o medo para nós. Porque se a gente precisa procriar, distribuir os nossos genes, ele gera a necessidade do sexo. E ele dá uma recompensa quando a gente vai buscar a comida, vai buscar a proteção e vai buscar a procriação. Essa recompensa é uma descarga de uma substância chamada dopamina. Alguns chamam ela de droga natural. Essa droga, essa substância, ela nos dá o alívio. Quando a gente estava sentindo fome, nos dá a saciedade. Quando a gente estava com medo, nos dá a tranquilidade. E no caso do sexo, nos dá prazer. Se a gente olhar essa foto, ela vai provocar algumas coisas na gente, né? Quem está com fome talvez vai estimular mais a fome. Aqueles que são chocólatras já vão acionar um lugarzinho aí no cérebro que já vai dar aquele comichão para a gente querer comer esse chocolate. Tá? Agora, essa foto, ela pode ser, e é, um estímulo para a gente. Algo que veio de fora, nos alertou, nos acendeu uma luzinha no cérebro, olha, tem chocolate, né? E o que esse estímulo pode fazer no nosso cérebro? Ele gera um desejo. O desejo de comer o chocolate. Aí você vai e come o chocolate e sente aquele prazer. Aquela descarga de dopamina no nosso cérebro. E isso nos leva ao relaxamento. Isso acontece com o sexo, isso acontece com qualquer tipo de alimentação que nos dê prazer. Isso acontece independente da nossa vontade racional. O cérebro funciona dessa maneira. E quando funciona de uma maneira equilibrada, não tem problema algum. É assim que a gente funciona. A gente vai se alimentar, vai viver, vai conduzir a nossa vida, a gente vai ter as nossas relações sexuais sem nenhum problema. O problema surge
quando a gente gosta demais dessa setinha aí, do prazer. Quando esse prazer passa a ser a finalidade, passa a ser o nosso objetivo, começa o perigo. Porque aí a gente começa a buscar mecanismos racionais para acionar o nosso cérebro para produzir essa dopamina que vai nos dar prazer, né? E isso é a base de todos os vícios, seja o vício na comida, nas drogas ou no sexo. O nosso cérebro primitivo, aquilo que a gente não domina racionalmente, ele vai se contaminando com isso. E cada vez mais o cérebro vai pedir mais substâncias para gerar esse prazer. Por isso que quem começa a beber um copo, depois, se ela tem a propensão, né, para o vício, vai começar a beber 2 copos, depois 3 e assim por diante. Quem tem compulsão por comida é assim. Começa com uma barra de chocolate, vai para a segunda, terceira, quarta e aí por diante. Aí vem todos os problemas de saúde, né? E com o sexo é a mesma coisa. Se a gente não controla, se a gente coloca ele em primeiro lugar como objetivo para gerar prazer para nós, a gente também vai sofrer com essas consequências depois. Tá? Nós vamos ficar viciados, o sexo vicia, e há muita gente viciada em sexo. Talvez a maioria nem saiba disso. E o grande problema, ou o grande desafio que nós temos é obedecer essa lei, a lei do retorno. É uma lei que não dá para se revogar, não dá para burlar essa lei, é uma lei natural que a gente está sujeito em todas as ações que nós tomamos no dia a dia. Então, se a gente quer ter o prazer máximo como ação, a reação disso vai ser o vício. Tudo isso é ligado com aquilo que a gente planta. Se a gente está plantando uma árvore de limão, limoeiro, nós vamos colher o limão. Se nós estamos plantando um prazer exacerbado pelo sexo, nós vamos colher os frutos não muito doces disso. Mas como é que funciona isso na prática, essa questão do sexo gerando prazer para nós? No ato sexual, os especialistas dizem o seguinte, que nós podemos ter um sexo chamado sexo total, que ele é resultado do orgasmo físico, que são os estímulos físicos que nós podemos sentir, e o prazer mental. A somatória desses 2 efeitos é que nos dá o chamado sexo total. E talvez a maioria de nós não saibamos o que é esse prazer mental. Porque muitos de nós nos satisfazemos ou achamos que o ato sexual termina com um orgasmo. Porque os estímulos físicos são os mais fáceis da gente estar acessando. Porém, os estímulos emocionais já são mais difíceis, porque os estímulos emocionais que vão gerar esse prazer mental depende do que você sente pela pessoa, do amor que você tem por aquela pessoa, por aquele seu parceiro. Se a atração for só física, vai limitar o resultado dessa relação sexual aos estímulos físicos, ao orgasmo físico. Se eu não tiver nenhum envolvimento emocional com essa pessoa, ou tiver muito pouco, a gente não vai sentir o prazer mental. E os especialistas falam que quando você está apenas ligado mais fisicamente, você tem um orgasmo físico, se chama de sexo parcial, que é o chamado sexo sem amor, né? Sem compromisso emocional. Tem uma outra coisa que a gente precisa saber e saber lidar com ela, que é chamada tensão sexual. A tensão sexual, ela é necessária para que a gente chegue até o orgasmo, para que a gente tenha as nossas relações. Então, quando a gente recebe um certo estímulo que nos leva à excitação, e essa excitação nos leva até o orgasmo, a gente pode fazer a correlação lá com o nosso chocolate, até a gente comer esse chocolate. Depois que nós temos essa satisfação, essa tensão sexual volta
ao seu nível mais baixo, ao seu nível zero. E isso é muito importante para o organismo da gente. Porque quando a tensão sexual vai aumentando, é igual como se nós estivéssemos fazendo um exercício físico bastante pesado. Faz bem para o corpo, porém, ao mesmo tempo, começa a produzir algumas toxinas para a gente. Só que quando a gente atinge o orgasmo, temos um sexo completo, total, o próprio organismo destrói essas substâncias nocivas e volta ao seu patamar, ao seu equilíbrio químico de novo. Isso não causa nenhum problema. Mas, se a gente não tem o sexo chamado sexo total e apenas o parcial, a gente vai ter uma tensão sexual residual. Isso significa, do ponto de vista biológico, que algumas substâncias que eram importantes para a tensão sexual subir, mas elas eram importantes só até a gente ter o orgasmo, elas vão permanecer em nosso corpo. Isso tem efeitos físicos, fisiológicos, mas também tem efeitos espirituais que a gente vai ver. Então essa tensão sexual que fica residual, ali sobrando um pouquinho, ela tem algumas consequências. E uma delas é o que eu falei dessas substâncias químicas no organismo, mas elas realimentam o processo de busca pelo sexo. Por isso que muita gente hoje em dia pensa em sexo 24 horas por dia. Por quê? Porque quando ela tem essas relações e ela não exercita o sexo total com amor, ela vai ficar com uma tensão residual. E essa tensão residual vai fazer com que ela fique ligada em sexo 24 horas por dia. Por isso que a mídia, as propagandas, sempre colocam algum elemento sexual lá para te chamar a atenção. Já perceberam isso? Às vezes é propaganda de pneu, tem uma mulher ou um homem atraente. Qualquer tipo de propaganda, eles colocam um elemento que dá uma conotação sexual, um apelo sexual. Por quê? Porque eles sabem que a maioria das pessoas não usam energia sexual da maneira correta e tem essa tensão acumulada. Então aquilo vai te chamar a atenção e você corre o risco de comprar aquele produto fruto do seu descontrole do equilíbrio sexual. Só que tem algo que acontece que não fica tão visível, que essa tensão sexual residual, ela alimenta processos obsessivos. Porque os irmãozinhos que estão no plano espiritual e necessitam dessa energia sexual, eles necessitam dessa sensação sexual, porque no plano espiritual eles não têm o corpo físico para poder obter essa satisfação sexual. Eles vão utilizar os encarnados para poder absorver essa energia. Isso é que nós chamamos de processos obsessivos. E quando você está com a sua tensão sexual em alta, é uma porta aberta para esses irmãozinhos que nas suas encarnações passadas provavelmente foram viciados em sexo ou desencarnaram sem resolver essa questão sexual, vão buscar esses que não estão em equilíbrio sexual. Será que a gente é muito diferente dos animais? Se a gente for ver o que a genética fala, dizem que a diferença entre nós, homens, e os macacos é 1,5% de diferença dos genes. Só. A diferença de um homem para um camundongo é 30%. Quer dizer, 70% da gente, do que tem nos nossos genes, tem um camundongo. Quer dizer, do ponto de vista físico, a gente não tem uma diferença muito grande não. Mas será que a gente tem uma diferença de comportamento? A ciência que estuda a sexologia, né? A sexologia comenta muito desse chamado efeito Coolidge. E o que é esse efeito? Para demonstrar, fizeram um experimento, pegaram um ratinho, isolaram esse ratinho em uma caixinha e ofereceram uma fêmea, um ratinho masculino, ofereceram
uma ratinha fêmea para ele. Ele teve uma relação sexual com essa rata, mas depois que terminou essa relação sexual, ele não quis mais saber dela. Ficou cada um no seu canto. Tiraram essa primeira ratinha e colocaram uma segunda. Eis que, novamente, o ratinho se excita e vai e consuma mais um ato sexual. Cansou, acabou. Não teve mais interesse por ela. Colocaram uma terceira ratinha, ele voltou a ter um interesse sexual e assim por diante. Esse experimento foi se repetindo, sempre trocando a ratinha, colocando uma ratinha nova, e ele se despertando novamente o interesse sexual até a exaustão, até ele quase morrer. Né? Ou seja, será que as infidelidades que a gente vê na nossa sociedade, na nossa família, etc., com os nossos amigos, essa busca por um novo parceiro ou uma nova parceira, será que é um comportamento muito evoluído? Ou a gente vê nos animais? Será que esse efeito Coolidge não acontece com a gente? Essa busca desenfreada por novos parceiros, né? Nós que já estamos numa certa idade, a gente acaba criticando os jovens, né? Que toda semana parece que está com uma pessoa diferente, né? Não que nós não estejamos imunes a isso, né? Mas vejam, esse comportamento é um comportamento animal. A gente tem uma tendência natural à infidelidade. Uma tendência biológica, uma tendência do instinto. Mas isso não nos dá um cartão verde para que nós utilizemos isso como desculpa para as nossas infidelidades, para os nossos pulos de muro aí, né, de cerca. Tá? Porque entre o animal e o homem, apesar das grandes semelhanças genéticas, fisiológicas, existe uma diferença básica que difere um do outro. Os humanos, nós temos a razão, temos valores morais, temos ética. É isso que diferencia um ser humano de um animal. A gente pode utilizar a nossa parte racional para estar modificando a nossa natureza primitiva. Então não é porque existe o efeito Coolidge que a gente vai sair praticando infidelidade. A gente tem a moral. E a espiritualidade fala que a monogamia é um sinal de evolução espiritual. A doutrina espírita não condena, ela não impõe nenhuma regra de conduta em relação a sexo, não. Aliás, em relação a nada. O que a doutrina coloca é que a gente, por estarmos sujeitos à lei do retorno, da ação e reação, aquilo que nós fizermos, se for bom, vai ter uma consequência boa, se for ruim, vai ter uma consequência ruim. O que a doutrina coloca, e Allan Kardec deixou isso muito claro, que nós temos que nos instruir, temos que ter conhecimento disso tudo. E em termos de conhecimento, a gente precisa entender que para uma relação entre um homem e uma mulher, ou até para relações homossexuais, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender. E a gente precisa fazer isso porque a gente ainda não aprendeu a amar verdadeiramente, tal como Jesus veio nos ensinar. E se a gente ainda não consegue praticar esse amor, vamos tentar compensar isso com conhecimento, com a moral, com a ética, né? E uma coisa importantíssima para relações é conhecer essas diferenças entre o homem e a mulher, que parece que todo mundo conhece, mas será que a gente, no nosso dia a dia, nas nossas relações conjugais, a gente para pensar nisso? É bem diferente, né? O homem, aparentemente, é bem mais simples do que a mulher. E não é nenhum machismo. Isso aqui é um alerta para os homens entender que a mulher é diferente. Tal como a mulher também entender que o homem é diferente. Pois cada homem e cada mulher encarnado vai trazer os seus desafios, de acordo com suas necessidades. Antes da gente encarnar, a gente tem um plano reencarnatório, onde a gente coloca aquilo que a gente precisa modificar.
E às vezes, quando você vem como mulher, é para você exercitar qualidades que a mulher tem. Porque o espírito, ele não tem sexo. A hora que nós desencarnamos, a gente desencarna neutro sexualmente falando. Quando a gente vai reencarnar, é que é escolhido um sexo. E essa escolha do sexo, seja masculino ou feminino, vai depender daquilo que você precisa melhorar. Então, os espíritos muito evoluídos são espíritos que já tiveram encarnações como homem e encarnações como mulher. Porque quando ele vem como homem, ele aprende características masculinas. Quando ele vem como mulher, ele aprende características femininas. O homem, em geral, ele tem uma missão muito grande, que é a proteção da família. Isso vem desde os primórdios, né? Claro que hoje, numa sociedade moderna, a gente pode estar e deve estar dividindo os papéis, mas esse é primordial do homem, formar a família e protegê-la. E a mulher é gerar vida. Claro que ela tem outras missões, ainda mais nessa vida moderna, né? Mas é ela que gera a vida. E a vida é necessária ser gerada para que a gente possa permitir que outros espíritos se reencarnem. A mulher conhece menos o seu corpo, por razões óbvias, né? Os órgãos sexuais masculinos são externos, da mulher é interno. Fisiologicamente já é diferente, já é mais difícil. Algo que o homem, principalmente os jovens, precisam entender, que a mulher demora mais para atingir o orgasmo. Porque ela tem terminações nervosas, menos terminações nervosas ligadas ao sexo. Por quê? Não é que ela sente menos prazer, não é nada disso. O prazer é igual. A questão é que a mulher, por ter a missão de ser mãe, o aparelho reprodutor dela, que serve como aparelho sexual, também é o reprodutor. E as terminações nervosas dela têm que ser divididas pelo controle do útero, quando ela vai ser mãe, e com os estímulos sexuais. Isso significa, na prática, que a mulher demora mais tempo. E o homem precisa respeitar isso. O homem excita-se mais com estímulos físicos e visuais que a mulher. A mulher agora precisa entender isso também, no homem. As diferenças antropológicas e sociológicas, né? A mulher, historicamente, culturalmente, sempre foi mais reprimida do que o homem, até por ignorância dos próprios homens, mas ela sempre foi relegada a um segundo plano na história da humanidade. Na nossa sociedade hoje, a gente pode se sentir mais tranquilo porque existe um certo equilíbrio entre os sexos em relação aos aspectos culturais. Mas existem sociedades que a mulher não pode nem mostrar o rosto. Existem sociedades que as mulheres são proibidas de estudar, de sair de casa, de conversar com outro homem. Os homens trazem um desafio maior em relação ao controle da sua energia sexual. Os animais machos, eles têm uma missão de estar colocando o seu material genético, distribuindo o seu material genético em várias fêmeas. Isso falando do ponto de vista primitivo animal. Isso a própria natureza impõe a ele, porque isso acaba garantindo que aquela espécie consiga se reproduzir e evoluir. E nós, homens, quando encarnamos como o sexo masculino, a gente acaba carregando no nosso íntimo, no nosso lado mais primitivo, isso. Isso gera um desafio maior para o homem fazer o controle da sua energia sexual. Porém, há mulheres que reencarnam também com compulsão por sexo. Né? A gente vê muito isso na mídia, mulheres cultuando o corpo, usando o corpo como instrumento, como isca para o próprio homem. Né? E essa busca exagerada pelo prazer sexual das mulheres pode afastá-la da sua mais nobre missão, que é a maternidade, e, claro, o seu próprio trabalho, a sua evolução espiritual.
Isso gera compromissos, gera pendências para o futuro. Mas o que a doutrina diz sobre o sexo quando a gente vai estudar os grandes nomes da nossa doutrina que nos trazem o conhecimento? Ela sempre diz não. A doutrina espírita diz não para a proibição, mas sim para a educação. Ela diz não para a abstinência imposta, mas um emprego digno, com devido respeito aos outros e a si próprio. Não para a indisciplina, mas sim para o controle. Não para o impulso livre, mas a responsabilidade. Esse é o grande ensinamento que a doutrina vem e é um grande alerta. Porque se a gente não obedecer isso, a gente vai estar começando a se desviar da conduta correta, do equilíbrio. E esse mau uso da energia sexual tem as suas consequências. E a gente vê na nossa sociedade problemas com pedofilia, o tempo todo na mídia, às vezes próximo da gente. A pornografia, o adultério, que acaba acabando com famílias, destruindo lares, pois as consequências na família são muito grandes. A responsabilidade que a gente tem em relação ao sexo não é só conosco, mas sim com a nossa família. O homem, por exemplo, culturalmente tem que o sexo em casa é santo, fora eu realizo as minhas fantasias. Minha mulher não vai ficar sabendo, eu vou continuar levando o pão para casa, então não tem problema nenhum. Não, é do engano. Porque as consequências desse mau uso da energia sexual, ela acarreta problemas não só em relação a você, e às vezes não só no campo sexual, pode trazer problemas em outros campos, no trabalho, na família, com os filhos, porque essa energia desequilibrada, essa energia negativa, ela traz consequências nas relações que a gente tem com as outras pessoas. E um grande problema que a nossa sociedade enfrenta hoje é a pornografia. E a gente enfrenta, antigamente a gente enfrentava esse problema fora de casa, né? No cinema, nas revistas, você tinha que ir numa banca comprar escondido, né? Agora não. Agora ela entra através dos nossos computadores, das nossas televisões, e às vezes entra silenciosamente, né? Tem alguns dados aqui para a gente ver o quanto que a pornografia é ruim para a nossa sociedade, para nós. É um dado americano, de uma associação de advogados que tratam de famílias, diz que 56%, mais da metade dos casos de divórcio lá nos Estados Unidos, envolve um dos parceiros com problemas em pornografia. Se a gente for ver as estatísticas dos atores pornográficos, e por que é importante vê-los? Porque quem está mais exposto à pornografia no dia a dia? São eles, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, depois os usuários que consomem essa pornografia, né? Então, se essa questão da ação e reação realmente é verdade, os atores pornográficos que não utilizam a energia sexual de maneira correta, porque, claro, eles não se envolvem emocionalmente com seus parceiros, né? E são muitos, né? Então, não deve ser boas consequências, né? E um estudo sobre isso diz que a incidência de doenças sexualmente transmissíveis entre os atores pornográficos é 10 vezes maior do que na população. 66% deles têm herpes, que é uma doença que não tem cura, né? 206 atores, num total de 2.000, ou seja, 10% deles morreram prematuramente de AIDS, drogas, suicídio. Vocês verem, suicídio, homicídio, acidentes. Não necessariamente a consequência está no campo sexual. Foi para outros campos da vida. Mas o que mais nos deixa atônitos é esse dado. A esperança média de vida de uma estrela pornô é de apenas 37 anos. Enquanto, por exemplo, que a população dos Estados Unidos é 78, do Brasil 70 e poucos anos, a média deles é 37 anos. É uma indústria bilionária, né?
mais de 100 bilhões de dólares por ano. Um estudo da ONU diz que para a gente erradicar a fome no mundo, bastam apenas 30 bilhões de dólares por ano. E a pornografia gera 100 bilhões. 4,2 milhões de sites pornográficos, 420 milhões de páginas na internet. E o maior grupo que vê pornografia online, né, na internet, são os adolescentes, os jovens. É o que mais nos preocupa, porque estão no início da vida sexual. E se eles já começam com esses valores, a sua vida sexual, que consequências não vão ter lá no futuro, né? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, essas informações são desse site. E uma coisa que ficou pior ainda, agora com a tecnologia evoluindo, a internet ficou cada vez mais rápida. E ela ficando cada vez mais rápida, você tem acesso a diferentes sites ao mesmo tempo, a diferentes filmes ao mesmo tempo. Isso significa que o número de estímulos sexuais que a pessoa está sujeita em frente ao computador é enorme. Ou seja, a sua atenção sexual residual vai sempre aumentar, gerando todos aqueles problemas que a gente já comentou. Então a gente precisa, para viver bem, para viver em harmonia com a energia sexual, ou seja, viver em harmonia com a própria vida, a gente precisa se educar. A gente precisa trabalhar nesse ciclo aí, que o nosso cérebro trabalha sozinho. E em que ponto que a gente precisa trabalhar muito? Nessa parte do desejo. Porque os estímulos estão aí. Basta ligar a televisão, basta ligar o computador, você tem estímulos a todo momento. Agora, o que você faz com esses estímulos depende de você. Depende da sua força de vontade. Se você não ceder a esses estímulos, você não vai entrar nesse ciclo vicioso, gerador de problemas. Então a educação sexual, a energia sexual, ela nasce com a consciência do desafio, que não é pequeno. A gente precisa encarar esse problema, né? Com certeza a gente tem casos na família, casos de amigos, ou nós mesmos aqui, né? Não vou pedir para ninguém levantar a mão que seja infiel, né? Dentro de casa. Mas a nossa consciência sabe disso, sabe dos nossos desafios. A gente precisa encarar isso de frente. A gente precisa se informar, conhecer, fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. Saber que isso é algo perigoso. Só que a gente só detectar o problema não basta. A gente precisa ter muita força de vontade para a mudança. E o caminho mais curto é aprender a amar. Porque quando a gente ama, a gente não tende a ser infiel. Quando a gente ama, a gente não tem que correr para site pornográfico, né? Só que enquanto a gente não sabe ainda amar, a gente tem sim solução. A gente coloca o nosso lado racional para funcionar. A gente precisa trabalhar nossas virtudes morais. O respeito pelo próximo, a autodisciplina dos pensamentos. Porque se nós não estamos com pensamentos eróticos, esse estímulo que vem de fora, que foge ao nosso controle, não vai encontrar sintonia, não vai reverberar, não vai crescer, né? Para isso a gente tem que estar orando e vigiando o tempo todo, vigiar os nossos pensamentos, controlá-los e trabalhar dentro de nós. A reforma íntima, ela é o santo remédio para todos os nossos problemas. É o que a doutrina mais prega para que a gente corrija os nossos defeitos. Então a educação da energia sexual, ela nos obriga a exercitar novos hábitos. A gente precisa desconstruir essas ligações no cérebro com os maus pensamentos. Porque o nosso cérebro funciona igual uma praça onde se plantou grama e não fizeram nenhum caminho nela, não fizeram nenhuma passagem. O que acontece com o tempo? O pessoal começa a andar em cima da grama, começa a marcar a grama e daqui a pouco tem uns caminhos, não é? Aqueles caminhos, depois nem nasce mais grama ali naqueles caminhos, né? O cérebro é igual. Se você tem sempre aqueles pensamentos recorrentes, vai lá para o site pornográfico, etc, etc, o cérebro da gente vicia.
fica com esses caminhos viciados, marcados. E a gente precisa alterar isso. E a gente altera hábito ruim só com um hábito bom. Não adianta você falar, eu não vou mais querer ver isso daqui, eu não vou mais fazer isso. E não faz nada nesse tempo, fatalmente você vai voltar a fazer aquilo. Mas a partir do momento que você deixa de fazer aquilo, mas começa a fazer uma outra coisa positiva, boa, o cérebro vai se moldando novamente, vai mudando esses caminhos. E algumas dicas são a leitura, fazer esportes. Quando a gente faz esporte, a gente ganha dopamina de graça. O cérebro nos dá dopamina, não precisa nem fazer o sexo, não precisa comer chocolate, nada. O simples fato de a gente fazer atividade física já gera aquela dopamina, que nos dá aquela tranquilidade que a gente sempre quer. Quando a gente trabalha na caridade, quando a gente se preocupa com o próximo, o nosso problema fica pequeno. Aliás, quando a gente se empolga em ajudar o próximo, não sobra tempo para a gente ficar se preocupando conosco, com o nosso problema. Então, a doutrina traz isso. Kardec já falava que fora da caridade não há salvação. Então, se a gente está diante de um problema, de um desafio tão grande como esse, que é educar a nossa energia sexual, a caridade é uma forma. Depois de iniciar o trabalho de recuperação, não criticar aqueles que ainda não se despertaram, que ainda não começaram o seu processo. Porque a gente não tem essa prerrogativa de ser críticos, de sermos juízes. Nós não somos juízes para estar julgando os outros. Ah, ele é mais viciado do que eu, o site pornográfico que ele vê é pior do que eu vejo. Não, a gente tem que se preocupar com a nossa evolução e ajudar sim os demais, para que também estejam evoluindo. Então a gente pode começar a concluir algumas coisas, né? Para a gente equilibrar a nossa energia sexual, Jesus nos ensinou que é através do amor que a gente evolui. Se a gente não consegue ainda sentir esse amor, praticar esse amor, a gente pode substituir esse amor por atitudes morais positivas. Porque uma atitude moral, uma virtude moral, é uma imitação do amor. Quando a gente faz uma caridade com uma pessoa que a gente não conhece, provavelmente a gente não faz isso porque a gente está amando aquela pessoa, sente aquele amor. Nós não somos tão evoluídos ainda assim. Mas o bem que a gente está fazendo por aquela pessoa está levando bem o conforto a ela. Né? E a gente pode fazer isso, sim, por uma virtude moral. Eu não preciso ter o amor pleno no meu coração para estar fazendo as coisas boas. Isso pode ser aplicado em tudo na nossa vida, né? E a gente não pode esquecer que o verdadeiro prazer da vida não é o prazer sexual, não. É o prazer de uma vida bem vivida, seja no trabalho, na família. Quando a gente volta para casa, o sorriso de quem está ali te esperando, é essa a recompensa, é essa a dopamina que a gente tem que procurar na vida. E esse sorriso ele só vai vir para você quando você for uma pessoa querida, admirada, quando você transparecer caridade, quando você for a diferença para essas pessoas. É essa grande recompensa que a gente busca na vida. E não a recompensa efêmera do instante da gente ter uma satisfação, um prazer enorme. Porque essa passagem é muito curta. O grande prazer, a grande virtude nossa não está aqui agora. Isso aqui é uma passagem que a gente está aprendendo, caminhando para esse grande prazer, que é ser um
ser humano, um espírito pleno, completo. Então a grande mensagem de educação da nossa energia sexual, que a gente pode levar como manual, é prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, sabendo que a gente tem desafios primitivos dentro da gente em relação a essa energia sexual. Que a gente precisa vencer, que a gente precisa domar, dominar. E isso vai nos levar a uma vida melhor. Isso vai estar imprimindo no nosso perispírito coisas boas. E isso nós vamos estar levando para a eternidade, porque aquilo que a gente imprime no nosso perispírito hoje, através do nosso corpo físico, é levado para o plano espiritual. E lá no plano espiritual leva de novo uma nova reencarnação. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. E agradeço a paciência de todos aí. Obrigado. Yo conozco tu camino, cada paso que darás, tus angustias, tus vacíos.